Deixe que o ministério traga brilho aos seus olhos. Para de ficar lamentando, para de ficar reclamando do lugar que você está, da igreja que você está, da cidade que você está. Começa a glorificar a Deus, porque não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num lugarzinho de chão batido. Talvez se fosse hoje, assim, bom, eu não vou lá não, eu vou mandar uma comitiva levar o dinheiro, não vou lá nada, vou para que eu vou para lá? Estão querendo me prender? Mas não vou. É nessa conjuntura que diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, o ministério tem muitas alegrias. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor em todas elas. Mas não tem ministério sem luta, não. Se você quer viver uma vida mansa e tranquila, então desista do ministério. Tem luta sim. Quem está procurando ministério para ter segurança econômica, status social, prestígio, desista. Ministério é para gente abnegada, é para gente que diz assim: não importa o que vai acontecer comigo, eu quero ser pastor. Não importa o que vai acontecer comigo, eu quero continuar pregando. Não importa se problemas vêm, se a tempestade chega, se a perseguição vem, se as pessoas vão lutar contra mim, se vão falar mal de mim. Não importa o que vai acontecer comigo pela frente, eu quero estar comprometido com esta vocação. A terceira coisa nesse versículo aí, e a gente dá o break que o pastor pediu. Pode seguir, pastor? Então vamos seguir. Terceiro ponto: paixão, vocação, abnegação, paixão. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Oh, amados irmãos, que coisa preciosa é você testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe por quê? Você tem a garantia de que você não vai fracassar. Nenhum empresário tem garantia de que não vai fracassar. Nenhum comerciante tem garantia de que não vai fracassar. Mas você tem garantia de que você vai ter êxito. Porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dos exemplos para mim mais fantásticos é o que Paulo dá na carta aos Filipenses, quando ele está encerrando a carta no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que era a casa de César? Era um antro de corrupção, de traição, de prostituição, de violência, onde tinha harém de homens e de mulheres, onde os soldados eram treinados para matar crianças, velhos, grávidas. Era um lugar onde tinha os banhos públicos com muita promiscuidade. Era um lugar onde tinha altares aos muitos deuses. Um lugar que não tinha adjetivos para defini-lo, porque se Roma era a cloaca do mundo, não tinha adjetivo para caracterizar a casa de César. Eu estou falando de César aqui, é o Nero, aquele que mandou matar sua mãe, aquele que mandou crucificar os crentes, aquele que mandou queimar os crentes em praça pública, aquele que era louco a ponto de matar membros da sua família. E aí Paulo podia chegar lá e falar: não, isso aqui é jogar pérola aos porcos. E num lugar tão terrível quanto este, ele prega a palavra mesmo algemado, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões. Se você pregar a palavra de Deus num prostíbulo, vai ter conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus numa boca de fumo, vai ter conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus num bar cheio de bêbados, vai ter conversão lá, porque a palavra de Deus é poderosa. Eu tenho uma paixão, é testemunhar o evangelho da graça de Deus. O irmão, deixe que esta palavra queime o seu coração.
Deixe que o ministério traga brilho aos seus olhos. Para de ficar lamentando, para de ficar reclamando do lugar que você está, da igreja que você está, da cidade que você está. Começa a glorificar a Deus, porque não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num lugarzinho de chão batido, não importa se numa congregação de bairro, não importa se numa região rural ou numa grande metrópole. O importante é que, se Deus está ali, o deserto da Judeia pode ser o território de um grande reavivamento espiritual. Quinto compromisso. Olha comigo, por favor, o versículo 28 a 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então nós já falamos do compromisso com Deus, do compromisso com você mesmo, do compromisso com a palavra, do compromisso com o ministério, vocação, abnegação, paixão. Agora, em quinto lugar, o compromisso com a igreja. E Paulo diz: atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para os colegas. Na igreja que você pastoreia, tem alguma pessoa complicada? Porque se não tiver, a gente pode fazer algumas transferências também sem nenhum problema. Nenhum problema. Com todo prazer. Por que Paulo está dizendo atendei por todo o rebanho? Porque o pastor pode correr o risco de ter as ovelhas prediletas e fazer 10 visitas para uma ovelha no ano e nenhuma visita para aquela outra ovelha no mesmo ano. Há ovelhas que mordem o pastor, que escoiceiam o pastor, que abalou o pastor. E Paulo diz: atendei por todo o rebanho. Nas palavras de um pastor mais experiente, quando Deus permite isso, você lixa grossa, para dar uma limpada na gente, para botar a gente no nosso devido lugar, para você não achar que você está com uma bola cheia demais, vira um balão de vaidade. Atendei por todo o rebanho. Agora preste atenção, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui tem algo sublime para nós. Você conhece igreja onde o pastor é o chefe, é o dono, quem manda é ele, e não fica na frente não, que ele te arrebenta? Tem política de bastidor para ficar ou para sair? O que Paulo está dizendo é o seguinte: ou você entende que é o Espírito Santo quem te colocou ali, ou então você está fora do lugar. Não precisa de política de bastidor, nem precisa e nem deve. Quem comanda a igreja é Jesus. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. A igreja só tem um cabeça, só tem um dono. E o dono da igreja tem marcas nas suas mãos. Eu nunca esqueço uma cena. Há alguns anos, com o pastor Aguiar Valvassouras, pastor da igreja Nazaré de Campinas. Eu estava no carro com ele, ele dirigindo, eu aqui do lado, o carona, e um pastor jovem atrás. O pastor jovem começou a contar do seu trabalho, da sua igreja, do seu ministério, e durante alguns minutos ele falou: a minha igreja, estava sendo repetido com exaustão. Lá pelas tantas, o pastor Valvassouras fez um gesto que me marcou.